já falou, né, na semana passada, nós supervisores, os pastores, estamos lendo um livro, né, com uma direção para a igreja, que engloba muitas coisas, música, adoração e todas essas coisas. E apesar de ser uma coisa que a gente vive, né, fazendo, faz parte da nossa vida, a adoração é todos os dias, no culto, é em casa, é na célula, tudo é adoração na nossa vida. É uma coisa assim, que aparentemente é fácil de falar, né, mas depois dessa eu até falei, meu Deus, e agora? Né, pastor? Mas, enfim, principalmente aqui para quando vocês veem, né, uma adoração como essa aqui em cima, ou nos cultos, durante os cultos, como a gente tem estado, a adoração ela não está ligada ao cantar, né? Até porque se ela tivesse ligada ao cantar, para algumas pessoas seria muito fácil, para outras seria um pouco mais difícil. E não é um simplesmente cantar, a gente não chega aqui simplesmente e, vou cantar essa aqui e pronto, acabou, ou vou falar isso aqui, ou é simplesmente isso. Existe uma vida por trás disso. Existe uma semana entregue a isso, o que Deus quer revelar, o que Deus quer que seja cantado, né? E, lógico, são louvores que nós escolhemos, são coisas que nós estipulamos aqui, mas tudo de acordo com a vontade de Deus. Deus ele tem algo sobre as nossas vidas para entregar. Então, não é simples assim, né? E a gente, às vezes, até julga, porque é fácil falar sobre adoração, ok, é uma coisa que a gente já tem vivido, que tem acontecido, mas para outras pessoas não é tão fácil assim. E eu pensei, caramba, Deus, vou falar sobre isso, até porque era outra coisa que eu tinha preparado para falar, não era nem isso. E aí o Espírito Santo me incomodou para falar realmente sobre esse tema de adoração. E é algo que vem de dentro de nós, né? E como eu falei, se isso fosse garantir, se os nossos dons garantissem a nossa salvação, se os nossos dons, se dançar, se cantar, garantisse que a nossa adoração fosse sincera, cara, qual o propósito disso, né? Se Deus virasse para, sei lá, para o Ju e falasse, só canta, cara, só canta, não precisa fazer nada, não precisa fazer célula, não. Não precisa trabalhar, não, só canta. Não precisa cuidar do seu filho, não, só canta para mim, só canta. Imagina, qual o propósito disso? Sendo que Deus nos estipulou um dom, Deus nos estipulou a nascer para adorar, em benefício dEle, mas em prol de outras pessoas. Então, tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente recebe dEle, é para que a gente leve para outras pessoas. Não para que fique guardado apenas para nós, mas para que outras pessoas sejam alcançadas por isso também. Então, usa tudo que você tem hoje para Deus. Assim como já foi ministrado aqui, assim como esse mover já fez com que o seu coração fosse entregue para Deus, que você continue isso na sua casa, fora daqui. Depois de tudo que acontece aqui, que você possa realmente levar isso lá para o seu trabalho, onde você vive, naqueles lugares que for mais difícil, porque Deus ele deseja muito isso do nosso coração. Deus ele deseja muito isso do nosso ser. Deus ele deseja que não somente aqui, mas fora daqui, principalmente, nós sejamos adoradores. Nós tenhamos um coração sincero a Ele. Porque não é o que nós vivemos lá fora que nós temos que ser aqui dentro. Porque, cara, aqui a gente aprende muitas coisas. E eu já vi de muitas pessoas falarem, eu me sinto envergonhado ou algo do tipo, porque parece que eu não estou sendo sincero com Deus, eu faço todas as coisas lá fora, aí chega na igreja, eu vou adorar e eu nem sei como, porque... Poxa, eu sou mó errado. Mas, cara, aqui você está aprendendo muitas coisas. Aqui você está sendo edificado, aqui você está sendo cheio da presença de Deus. E é o que você é aqui que você tem que ser lá fora, não ao contrário. E é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que muitas coisas são derramadas na nossa vida aqui. Muitas coisas são feitas na nossa vida aqui, mas exige uma continuidade da nossa parte. E não é o nosso líder quem tem que fazer por nós. Não são pessoas quem tem que fazer por nós dessa parte. Somos nós mesmos, porque a responsabilidade está sobre as nossas vidas. Cara, um momento como esse deixa a gente cheio. Um momento como esse faz o nosso coração pular de alegria diante da presença de Deus. E eu tenho certeza que você ama estar na presença de Deus. Só que muitas vezes na sua casa você não consegue. Na sua casa você não consegue entregar tudo isso de tal forma, mas hoje é o dia que você vai levar tudo o que você entregou aqui para Deus, para a sua casa. Você vai levar tudo o que você sente aqui para que você sinta em qualquer lugar, porque Deus está com você em todos os lugares. Deus não está apenas dentro da igreja, Deus está lá fora também. E Ele quer que você esteja com Ele. Deus quer ser um com você.
E sempre vai ser assim. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai falar para você, beleza, muito obrigada aí, agora segue sua vida. Não, Deus Ele vai estar com você. Mas o seu coração está com Ele? E era o que eu tinha para falar isso hoje. E nesse livro, a gente começou a ler e eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa, e de história, e de tantas coisas que eu nem imaginava que já tivesse acontecido através da música, através de adoração, através das pessoas, através de tudo que Deus colocou na nossa vida, e às vezes a gente nem enxerga, às vezes a gente nem para perceber quantas coisas Deus dá nas nossas mãos, e nós simplesmente vamos seguindo a vida como se fosse mais um culto, como se fosse mais um dia, como se fosse mais um devocional, como se fosse mais um louvor. E não é simplesmente assim. Deus tem derramado muitas coisas sobre a nossa vida para a gente pensar que é só mais um dia. Então, quando você estiver no seu momento de adoração, você precisa entregar tudo. Não falo isso por mim, mas, cara, a presença de Deus é maravilhosa. É maravilhoso depois que eu entendi o que é realmente uma adoração sincera. Porque Deus Ele tem feito tudo isso na nossa vida e parece que, Ele tem dado de bandeja. Toma aqui, é para você. Toma aqui isso que eu preparei para você. Eu estou te dando, eu estou fazendo. E Ele demonstra os sinais dele em todos os momentos. E eu vou ler uma passagem que eu acho que ninguém conhece. Eu vou ler, é um pouco grande, mas eu vou ler, que é João 4:6, que é a passagem da mulher samaritana. Se puder colocar um fundinho aí, né? Ficaria bom. Fala assim: ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhes disse: por favor, me dê um pouco de água. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? E ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir me dar a água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar dessa água. Vá e chame seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois eles estavam conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? O que eu quero trazer nessa palavra que Deus me deu, né? Jesus, ele encontrou aquela mulher naquele poço e numa simples conversa ele conseguiu mudar toda ali a vida dela, né? E disso vocês já sabem. Só que o questionamento dela, pelo fato dela ser uma mulher muito julgada pelos outros, pelo fato dela ser uma mulher impura, pelo fato de vergonha, era que ela não podia adorar. Talvez não fosse uma desculpa dela, porque realmente ela era muito julgada. E como que ela ia até Jerusalém, sendo que não era uma terra dela? Como que ela ia até o monte, sendo que se ela fosse até o monte, todos julgariam ela? O que ela ia fazer? Então a saída dela, não tinha o que ela fazer. Eu não ia adorar. Como que eu vou adorar? Como que o Senhor está falando comigo, sendo que eu não posso?
E Deus ali naquele momento quebrou todas as barreiras, quebrou tudo que todo mundo falava, Jesus no caso, né? E falou, você pode adorar onde você quiser. E aquele momento em que aquilo foi revelado para ela, aquele momento que ela viu que era Jesus falando com ela, ela saiu falando para todo mundo que ela tinha visto o Messias, que você podia adorar onde você queria. Enfim, imagina aquela mulher. Fico imaginando, cara, eu estou livre, estou liberta, eu posso adorar, eu posso ter contato com Deus onde quer que eu esteja. E a mesma coisa hoje. Só que muitas vezes a gente tem visto que as pessoas esperam para adorar aqui. Que as pessoas esperam para ser recarregadas aqui. Que as pessoas esperam chegar lá na célula para alguém fazer por elas, para alguém orar por elas. Que esperam o que a gente vai falar aqui para ver se realmente podem ser cheias da presença de Deus. E, cara, você já vem cheio da sua casa. E muitas vezes a gente não vai falar algo que é do seu agrado. Muitas vezes o pastor não vai ministrar algo que é do seu agrado, ou quem está aqui em cima vai ministrar algo que realmente vai fazer um carinho no seu coração, ou algo do tipo. E é o que eu mais tenho aprendido aqui, que nem sempre a gente precisa te abraçar com as palavras, mas a palavra de Deus também corrige. A palavra de Deus também nos faz crescer. E a adoração nos faz crescer tanto na presença de Deus, quando a gente entrega o nosso coração, quando a gente se quebranta. Então não espera você chegar aqui para a oração de terceiros fazer efeito na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E Ele quer uma verdade dentro do seu coração. Ele quer aquilo que você vive lá no seu interior, porque aqui a gente está em comunhão. Aqui a gente faz tudo pegar fogo mesmo. Aqui a gente entrega tudo de verdade, como consequência de tudo que a gente vive lá. E às vezes você chega aqui e fala, o louvor não foi bom. A palavra acho que não foi para mim, nem deveria ter vindo. Cara, se você pensar nisso, você já fica em oração aí por mim, por todo mundo que está orando, por todo mundo que está aqui cantando, sabe? Porque realmente a gente não sai da nossa casa e fala assim, nossa, vi aquela pessoa lá, eu vou cantar um louvor, vou falar alguma coisa para ela. Deus, fala alguma coisa para eu falar para ela. Jamais. A gente sobe aqui, pelo menos eu, toda vez que eu subo aqui, eu falo, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer usar a minha vida hoje? O que eu posso fazer para eu te adorar ainda mais, em espírito e em verdade? Eu quero te entregar uma adoração sincera, porque para mim nunca é suficiente. Eu não sei vocês, mas toda vez eu quero algo a mais com Deus. Cada reunião cada reunião de GD, cada culto, toda oportunidade que eu tenho, eu quero ainda mais daquilo que eu já vivo na minha casa. Eu quero pegar fogo mesmo, eu quero chorar. Se você ver, eu estou chorando, eu estou me entregando e tá feio, não tem problema, mas eu estou com Deus, entendeu? Não tem problema nenhum. Sabe? Porque Deus, Ele quer isso da gente, Ele quer uma entrega, Ele quer uma sensibilidade da nossa parte. E quando eu entendi o que era ser sensível a Deus, cara, muitas coisas foram quebradas na minha vida. Porque eu achava que as pessoas não precisavam ver a minha entrega a Deus. Nossa, que bobagem, gente. Eu achava que as pessoas não precisavam entender o que eu estava falando para Deus ou algo assim. E depois que eu comecei a abrir minha boca, quando eu comecei a erguer minha mão, comecei a falar realmente o que Deus desejava de mim, todas as coisas foram mudadas na minha vida. E eu nem sabia o que eu estava falando, eu só sabia que muitas coisas estavam acontecendo dentro de mim. E, cara, tudo acontecia na igreja, tudo acontecia na célula, tudo acontecia na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, a partir de tudo que eu entregava no meu secreto para Deus. Então, o seu secreto com Deus é muito importante. Porque daí, quando você chegar aqui, a glória de Deus vai se manifestar muito mais através da sua vida. E eu tenho certeza que você deseja ser cheio. Não simplesmente chegar aqui para poder se encher. Sabe? E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu já falei isso também. Quando eu cheguei aqui na igreja, o que mais me encantou foi o louvor da igreja, foi a adoração. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia, para falar a verdade, eu não conseguia nem cantar. Eu só ficava tipo, meu Deus, eu quero estar lá. Meu Deus, o que esse povo tem? O que está acontecendo aqui? Sabe, porque para mim era uma coisa tão diferente, porque eu sempre fui da igreja, vocês já sabem disso, eu sempre tive uma vida com Deus. Eu tinha uma vida de oração, mas era tipo súplica. Deus, olha minha família. Deus, eu preciso disso aqui. Deus, aconteceu tal coisa que me deixou triste. Deus, não sei o quê. Deus, acho que Deus ficava até tipo, ai meu Deus, ela de novo. Sabe, mas em nenhum momento eu entregava a minha vida para Deus a ponto de, Deus, como que o Senhor quer me usar hoje? Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje em benefício de outras pessoas? Deus, como que eu posso te agradar hoje? Deus, como que eu vou te entregar uma adoração sincera?
Mas era sempre Deus, o que eu quero, Deus, o que eu quero, Deus, o que eu quero, Deus, o meu sonho, Deus, a minha vida, Deus, a minha família. Era sempre assim. E talvez você veio até a igreja por causa de um desses motivos, mas Deus está te falando hoje que Ele quer a sua adoração por completo, e a adoração é para cima. A adoração é sobre Ele, e não é sobre o que você precisa, porque quando você adora Ele, as coisas são quebradas na sua vida. Então, cara, muitas pessoas já são daqui, mas existem pessoas que talvez seja a primeira vez, ou talvez esteja no nosso meio como uma multidão, mas ainda não tem entendido o que a gente tem vivido. E eu acho, isso muito louco, mas pode acontecer. E se Deus colocou isso no meu coração, é para que realmente fosse falado. Porque antes eu achava também que era uma adoração. Eu achava que eu podia chegar na igreja e era sempre assim. Você que está cantando um louvor, aí você canta a primeira parte, 2 vezes o refrão, aí você vai para o final, aí você vai para o começo. 2 vezes o refrão, o final e acabou. Próxima música. Primeira parte, 2 vezes o refrão, o final, volta para o refrão, acabou. Quando você está começando a sentir alguma coisa, acabou. Quando você está querendo levantar a sua mão, já era. Passou, a sua vez já foi. Era 5 minutos esse louvor. Não era 10, não era 15. Fica quieta aí, vai, próximo. Sabe? E era tudo sobre alguma coisa. Quando você estava indo, bateu palma, acabou. O tempo já esgotou. Sabe? E era muito assim, eu achava que estava certo. Não que esteja errado, mas Deus sabe o coração de cada um, né? Mas a gente sabe que a gente pode mais. A gente sabe que a gente pode ir mais fundo, que existem mais coisas que a gente pode fazer para Deus. Por que eu vou oferecer algo tão, assim, pouco para Deus, sendo que eu posso me entregar por completo? Sabe, nem direito a erguer as minhas mãos, nem fazer o que realmente Deus estava a fim de fazer naquela noite. Talvez eu nem percebia, porque já era tão comum para mim. É esse louvor que eu já conheço, é isso que eu já sei fazer, é isso que eu já ouvi. E para mim estava tudo bem. Eu achava que estava certo, porque se a minha oração era sempre uma súplica, sempre o que eu precisava, o que dirá no meio do louvor, que alguém já está cantando, né? Mas Deus quer a sua voz hoje. Pode o mundo inteiro cantar bem, mas Ele quer a sua voz. Ele quer aquilo que você tem para falar para Ele. Pouco importa se a gente está cantando bem ou não, cara. Se talvez o seu coração estiver mais entregue ainda. Deus quer aquilo que você tem dentro de você. A gente está aqui como uma ferramenta para Deus. A gente está aqui, cara, para servir a Deus com toda a nossa excelência, com tudo que a gente tiver. E sempre vai ser assim. Mas não quer dizer que vocês precisam esperar algo de nós, mas vocês podem começar por vocês. E Deus tem sede de que isso aconteça, porque o avivamento na igreja vai acontecer não através somente das pessoas que estão aqui, mas das pessoas que estão contribuindo para que a comunhão da igreja cresça, para que todas as coisas sejam envolvidas e manifestadas. Lógico que os pastores, os supervisores são uma referência, mas você precisa seguir isso, você precisa colocar lá na sua célula. Não tem possibilidade da gente chegar na nossa célula e esperar alguém também chegar para a gente preparar um ambiente, para ser uma adoração sincera ou algo do tipo. E talvez isso seja muito óbvio, cara, mas é necessário que você saiba. É necessário que você, como discípulo, esteja cheio quando você chegar lá na sua célula. Porque talvez você tenha problemas, lógico que você tem, mas o seu líder também tem. E talvez o problema dele seja maior que o seu e ele está lá com toda a disposição para fazer por você. E Ele está lá com todo o gás para entregar uma adoração completa para Deus. E quantas coisas acontecem através das nossas células, através do louvor, através da nossa confissão, quantas coisas têm acontecido. E nós precisamos entender isso, porque eu creio e que muitas pessoas já foram curadas através da nossa adoração, já foram libertas, já foram transformadas. E eu quero que aconteça ainda mais. Que quando a gente começar a cantar, pessoas sejam curadas, pessoas, cara, levantem de cadeira de rodas, pessoas sejam curadas de todas as formas, porque eu acredito que Deus pode fazer isso. Só que se o nosso coração estiver acostumado com pouco, com o que a gente já viveu, não vai funcionar. E eu fico inconformada quando eu sei que eu já vivi aquilo. Eu fico inconformada quando eu estou passando por alguma coisa e eu sei que aquilo eu já dei para Deus. Meu Deus, o que? Eu preciso de mais, preciso fazer alguma coisa nova, sei lá, virar de cabeça para baixo em algum outro momento, não sei. Deus, Ele deseja isso na nossa vida e não tem uma forma certa de ser feita. Sabe, sei lá, como cozinhar.
Não tem uma forma certa de fazer. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, vai chegar no resultado. Tem gente que cozinha melhor, que nem eu, que cozinho muito. Né, Vinícius? Tem pessoas que não cozinham tão bem, não sei quem é. Talvez a Bia. Mas tudo chega num resultado. E a adoração não tem uma coisa secreta ou algo que é muito difícil de fazer. Porque, cara, que é mais mastigado do que isso? Deus, Ele está revelando tudo aqui. Coloca um louvor lá na sua casa e faz acontecer. Ora, vai pedindo para Deus que a vontade dEle, que a presença dEle seja revelada, que a glória dEle desça ainda mais na sua casa, de uma forma com que você nunca viu. Vai pedindo para Ele, não sai de lá até Ele fazer. Sabe, porque eu fiquei com isso na cabeça na época do jogo, né? Todo mundo postando e todo mundo, tipo, muito animado pro jogo. E mesmo sendo, tipo, um gol impossível de acontecer, todo mundo já começava a gritar antes, né? Gol, 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 não sei o quê. Tipo, declarando que aquilo fosse acontecer, mesmo que fosse impossível de acontecer. O cara nem tava te ouvindo pela televisão, mas você tava lá, com a camisa do Brasil e gritando e, né? Com todo o gás. Ele nem estava te ouvindo, mas você estava com sede de que aquilo acontecesse. Colocou tudo para fora, ficou até sem voz. Teve gente que não dava nem para ouvir mais no outro dia. E a mesma coisa aqui. Só que Deus está ouvindo o que você está falando. Deus, Ele está prestando atenção em todas as coisas que você está fazendo aqui. E se o seu coração estiver pensando que você não é suficiente, que você não é capaz de adorar Ele em espírito e em verdade, é só você lembrar dessa passagem da mulher samaritana. Todos julgavam ela. Todos olhavam para ela de forma diferente. Todos diziam que ela era incapaz e Jesus usou a vida dela. Jesus usou ela para que mostrasse para aquelas pessoas que era em espírito e em verdade. Você precisa entender que você nasceu com isso. Isso nasce de você. Você já tem um coração adorador. Talvez você só não tenha acessado isso. Mas já vem de você. Eu também não tinha acessado isso de uma forma tão intensa. Mas Deus, Ele está usando cada um de nós aqui hoje. E quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente pedir, mais Ele vai dar. Peçam e vocês receberão. Mas se você não pedir, cara, você pode ser tocado. Mas não se permita ser tocado por terceiros. Tenha o seu momento com Deus, tenha a sua vida com Deus, porque isso é de extrema importância. Você foi feito pelas mãos dEle. Você foi feito por Ele e para Ele. A semelhança dEle. Você é um com Ele. E em todo tempo vai ser. Não vai ter um momento que Ele vai parar de olhar para você. Não tem um momento que Ele vai te julgar incapaz, ou que Ele vai esquecer de você, ou que Ele vai simplesmente não falar nada. Em todo tempo Ele está revelando alguma coisa sobre as nossas vidas. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter, mais a gente vai ser tocado pelo fato da gente chamar a atenção de Deus. Então, o que você tem para chamar a atenção de Deus hoje? O que você tem para chamar a atenção de Deus, para que você leve Ele para sua casa, para que você sinta Ele em todos os lugares, para que esse problema que acontece na sua vida não seja tão forte quanto a sua vontade de adorar Ele. Porque isso sim é importante. E na sua vida com Deus você precisa saber, você precisa ter uma intimidade com Ele, aquilo que Ele gosta que você fale, palavras novas, canções novas, porque Ele vai te dar. Eu estava comentando esses dias que eu não gosto muito de ficar ouvindo louvor muito conhecido, mas isso é meu. Pode ser que para você o acesso seja muito mais fácil com Deus. Para mim eu fico meio disperso assim, começo a cantar o louvor e não consigo orar direito, ou enfim. Sabe, mas é extremamente importante que Ele esteja com você em todos os lugares. E a música é uma forma com que, cara, faz a gente se achegar ainda mais perto de Deus. Eu lembro que uma vez a gente foi orar no monte, porque no monte tudo acontecia, né? E aí a gente foi orar no monte, e eu não sei se o Vinícius estava, sei lá. E aí, beleza, todo mundo foi, subiu a serra e foi orar no monte. E aí quando todo mundo tinha terminado de subir o monte, naquela escuridão, cadê o violão? Nossa, não tinham levado o violão. Gente, eu lembro, você lembra, Ju? Eu lembro que o presbítero ficou muito bravo, que o cara tinha esquecido o violão. Como que você vem fazer uma adoração no monte e não traz o violão? O violão é o principal. Ele tem que estar aqui porque é música.
Só que a gente não entendia, né, esse poder da adoração, que isso estava dentro de nós e que não estava baseado, mas realmente é uma ferramenta muito importante, porque começa a tocar e eu já sinto a presença de Deus. Mas existe um secreto diante de tudo isso. E independente de como seja, se está com instrumento ou não, cara, Deus vai usar a sua vida. E em várias partes do livro, eu cheguei até a comentar, existem partes que falam que os instrumentos estavam na igreja. Que tinha um órgão na igreja, né? Um teclado, se vocês forem entender melhor. E beleza, tinha lá um teclado na igreja para acompanhar o louvor, né? Mas em outros momentos, como na época a música estava sendo muito usada para expor ideias, para expor revoltas ou algo do tipo, ou passar uma visão, ou rock, ou alguma coisa, a igreja pega e tira. Não vai ter instrumento, não. Vocês vão adorar aí no seco mesmo. E aí expunha ali no livro que eles cantavam em uma só voz. E não podia cantar outra voz, não. Acho que eu seria chutada da igreja se fosse nessa época. Não podia cantar outra voz, não. Tinha que ser aquela voz. E aí se você cantasse mais alto. A Amanda, então, estava fora. Não podia cantar mais alto, não podia... Era aquela voz, todo mundo junto. Não podia ter uma coisa assim que sobressaísse, não. E o povo adorava. E eu fiquei, cara, até no seco assim, né? Tipo, e Deus dando tudo. Deus dando a oportunidade de trazer música para dentro da igreja e as pessoas, tipo, jogando fora. Ao invés deles usarem tudo isso que eles tinham, toda essa ferramenta, todo esse poder para alcançar essas pessoas que estavam lá expondo a revolta, expondo a derrota e qualquer outra coisa, ao invés de usar esse poder que a igreja tinha, não vai entrar. Olha a questão de religiosidade. Deus quebra tantas coisas na nossa vida e muitas vezes a gente fica, não, isso não pode, tal coisa não pode. Sabe? O que não pode é você deixar de se entregar. Mas a música foi feita para Deus. O louvor e a adoração foram feitas direto para Deus. Foi algo que Ele criou. E Ele não coloca em nenhum momento o que pode ou não, o que deve ser feito ou não. Até porque Davi, que colocou as músicas alegres na igreja, não foi uma revelação de Deus. Não foi Deus que falou, vai lá e toca alguma coisa alegre. Não, Davi simplesmente, por ele mesmo, aquilo que estava no coração dele, ele pegou e falou assim, você pega aí um instrumento, você começa a cantar aí, e a gente vai fazer um louvor alegre para Deus, entendeu? Vai oferecer o que está no nosso coração. Porque em todo momento, nos dias bons, nos dias maus, a gente pode entregar alguma coisa para Deus. Talvez num dia mau, você queira escutar uma música que vai fazer você chorar na presença de Deus. Mas talvez um dia feliz, você não queira ouvir uma música que vai chorar. Por isso que o pastor faz a gente dançar aqui. Para você entender que nós podemos ser felizes diante da presença de Deus. A gente pode dançar também. A gente pode entregar tudo o que a gente tem, todas as nossas emoções diante da presença de Deus. E isso é o que Deus tem revelado para a gente. E você ainda continua deixando de lado todas essas ferramentas que Deus deu para você. Em nenhum momento Ele fala, esse louvor você pode, esse louvor você não pode, mas você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele vai revelar para você aquilo que agrada ou não o coração dEle. Ele te revela tantas coisas. Ele tem falado tanto conosco. É tudo sobre Ele, não é sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar, porque a gente já entendeu o que é um canal nas nossas vidas. E Ele sabia que isso ia ser tremendo nas nossas vidas. Que isso ia fazer com que a gente se achegasse muito mais a Ele, que isso ia fazer com que nós sejamos tocados pela presença dEle e que a gente contagiasse onde a gente estiver. E para mim, eu sou movida à música, eu sou movida à adoração, eu sou movida a isso. Isso faz parte da minha vida. E você deveria entender que é uma parte da sua vida também. Então, quando você estiver lá na sua casa, sei lá, limpando a casa, preparando para a célula, fazendo qualquer coisa dentro do seu carro, cara, coloca lá uma música e começa a adorar a Deus. Talvez você, sei lá, não tenho tempo. Tá no ônibus, coloca um fone, coloca aí uma música, começa a adorar a Deus onde quer que você esteja, para que você seja um canal ali onde você vai. O lugar onde você vai. Só que o problema é que muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente recebe tudo o que foi falado, a gente recebe todas essas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, tudo disponível, e a gente entra no nosso carro e já empresta o nosso ouvido para o diabo. A gente já coloca uma música que não deveria, a gente já dá conversa para coisas que não vai agregar na nossa vida, sendo que tudo a gente recebeu aqui. Cara, existem vários tipos de louvores que a gente pode ouvir.
E essa palavra mesmo, Deus me deu enquanto o Vinícius estava um rap dentro do carro. E eu sempre falo, ai, tira isso aí. Sabe? Deus, Ele dá as coisas pra gente enquanto a gente está em espírito e em verdade com Ele. Era um rap cristão, gente. Falava sobre Jesus. E era de muita qualidade. E tantas coisas que falou ali, eu falei, meu Deus. Que já ouvi muitos louvores que não falavam tanta coisa assim. Então, presta atenção àquilo que você está escutando. Presta atenção àquilo que você está dando ouvido. Ah, Rebeca, mas é possível que você não ouve nada diferente. Gente, a gente entra no Instagram e tem TikTok a rodo, né? Um monte, que fica na nossa cabeça até não querer mais. Mas não é por causa disso que eu vou ficar procurando essas coisas para ouvir. Não é por causa disso que eu vou ser alimentada por essas coisas. Sendo que em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Sendo que as ferramentas que Ele me deu são para uso exclusivo dEle. Nós fomos feitas para adorar a Ele. Por que eu vou sair daqui sabendo tudo o que Ele me deu jogar fora? Eu vou sair daqui, eu vou prestar atenção em coisas que não foi Ele quem me deu. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido para mim. E não deveria fazer para você também. Líder, discípulo, seja quem for. Às vezes é uma coisa tão banal, assim, que você nem presta atenção, mas é sobre isso que a gente está falando. Sobre detalhes que a gente acaba passando desapercebido e faz com que a gente perca tudo o que a gente está vivendo aqui. Há uma continuidade sobre todas as coisas. E esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma influenciadora famosa, né? E ela é cristã. E na entrevista, ela falando sobre a vida dela, né? Enfim, e aí a entrevistadora perguntou para ela assim, você canta? Aí ela falou, eu canto. Aí ela falou assim, mas você canta o quê? Gospel? Aí ela canta de tudo. Ela, de tudo o quê? Eu canto música gospel também, mas eu também canto de tudo. Beyoncé, qualquer coisa. Aí ela, tá. E na igreja você canta o quê? Não, na igreja eu vou para adorar a Deus. Aí ela, por que você não adora a Deus com Beyoncé? Falei, gente, eu teria me escondido, sério. Porque ela assim, eu não entendo nada sobre... Ela foi até bem humilde. Ela falou assim, eu não entendo nada sobre a sua religião, o que pode, o que não pode. Eu mal entendo da minha, mas se você faz fora, por que você não pode fazer dentro? Se você está cantando e cantar é uma dádiva a Deus, é uma adoração a Deus, quando você canta bem, você está adorando o quê? Existe muita coisa por trás de coisas que a gente faz sem nem saber. Às vezes a gente entrega tanto para Deus aqui, e no mundo acaba que a gente entrega até mais, e nem percebe. A sua força, a sua fé, a sua base tem que estar aqui. Tem que estar em Deus. Você tem que se empenhar aqui e levar isso para fora. Deus, Ele está ministrando isso no nosso coração para que você não perca nenhuma parte do que Ele já está fazendo, do que Ele vai fazer ainda na sua vida. Porque Ele é sobre todas as coisas. E a nossa adoração tem que tocar o céu. A nossa adoração vai chegar e ela vai inspirar pessoas a viverem da mesma forma com que a gente vive. Mas a gente precisa ser inteiro. A gente precisa dar uma continuidade, ser completo por Deus. E Deus está esperando isso da nossa parte. Existe algo por trás de todas as coisas. Eu não estou falando para você ser neurótico, ou sei lá, alguma coisa do tipo, mas, cara, adoração é uma coisa que move tanto as nossas vidas, e você, vindo aqui, você entende que isso tem tanto poder sobre a sua vida. Isso mexe tanto com a gente. Então, que isso flua dentro de você hoje. E eu li até uma frase no livro que fala assim, se tiver canções que alcancem o coração de Deus, as igrejas serão ainda mais cheias. A gente alcança o coração de Deus aqui e lá fora. A gente é um reflexo dele lá fora. Então seja inspirado por Deus em todo momento. Entrega isso para Ele. Talvez se você não tenha conseguido entregar de forma completa, talvez se você sai daqui e realmente está emprestando seu ouvido para outra coisa, é o momento que você tem para entregar para Ele. A mulher samaritana não era a melhor pessoa. E nós também não somos. Ninguém aqui é perfeito para falar algo. Mas todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos entregar uma adoração sincera. E se isso confronta o seu coração, entrega para Deus.
A gente já falou isso na semana passada, o pastor já falou isso no domingo sobre uma entrega completa. E o que falta para você entregar? O que falta para você viver isso ainda por inteiro? Porque Deus quer por inteiro. Através da sua adoração, Ele vai romper as barreiras. E talvez você não esteja conseguindo viver cheio da presença de Deus por conta de não entregar realmente a sua adoração sincera. Não é algo mecânico. Não é algo que você já sabe que você tem que chegar aqui e levantar as mãos. Porque realmente, o pastor até comenta, nós fazemos isso, nós começamos pela carne. Mas se você não se permite tocar os céus todos os dias que você está aqui, você está perdendo muita coisa ainda. Se você está simplesmente cansado porque o louvor está durando muito tempo, cara, você está perdendo muita coisa. Começa a fazer diferente. Começa a aproveitar todos os cultos, aproveitar todas as oportunidades que você tem para que Deus faça ainda mais na sua vida. Se preocupe em adorar, não se preocupa com seus problemas, não se preocupa com o que está acontecendo lá fora, quem veio, quem não veio, o que isso importa, você está aqui. Deus está usando a sua vida. Então faz mais para Ele hoje. A gente já começou cheio hoje. A gente já começou com uma adoração intensa e todos os dias tem sido assim. Mas se você ainda está perdendo certas coisas, não está dando certo. Deus está lá na sua casa, Deus está te esperando lá no seu quarto. E você chega e você nem presta atenção que Ele está lá. Beleza, domingo tem culto, mas e segunda-feira? Como tem sido a sua adoração segunda-feira? Ah, mas na terça tem célula, né? Ah, então tá bom, vamos pular a terça. Quarta tem culto, beleza. E na quinta-feira? E no sábado? Sábado é dia de rolê, né? Você já acorda agradecendo a Deus ou você acorda pensando no rolê que você vai fazer? Jesus, Ele está te esperando ali em todo momento. E o que a gente tem entendido ali é que a igreja estava sendo resposta em teria que ser resposta em todos os momentos, mas ela se fechou. Tipo, não, ninguém vai entrar aqui. Não, ninguém vai fazer música aqui dentro, não. Não, ninguém vai adorar aqui, não. Gente do mundo? Nossa. E, cara, Deus quer pessoas novas todos os dias. A gente quer gente nova na nossa célula todos os dias. A gente não vai parar de pedir isso para Deus. A gente não vai pedir para que Caraguá seja nossa. Mas ela vai ser nossa a partir do momento em que a gente entregar por inteiro e todas as pessoas que estiverem aqui. E não está difícil disso acontecer. Mas o pós-culto, o pós-célula, está nas suas mãos. E a gente tem se entregado por inteiro, por completo, tem rodado, tem feito tudo o que é possível para que as coisas aconteçam. Então já vem cheio. Já vai de encontro com Deus na sua casa. Já fala para o Espírito Santo. E as meninas até comentaram comigo. Ai, mas eu trabalho o dia inteiro e quando chega na minha casa parece que eu estou cansada e eu não consigo orar direito, eu não consigo ter um devocional com Deus. Mas, cara, pensa, você está trabalhando o dia inteiro e você nem falou para Deus um oi, um bom dia. Você está no meio do seu trabalho e fala, Deus, olha, eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar cansada em casa hoje, provavelmente eu vou chegar, mas já prepara lá o nosso secreto. Deus já vai preparando o meu quarto, Deus já vai preparando o meu coração. Vai falando disso durante o seu dia. Deus, mesmo que eu esteja cansada, eu quero chegar na minha casa e ser cheia da sua presença. Deus, eu quero chegar na minha casa e ter mais de ti. Deus, eu quero chegar na minha casa e esperar que eu possa te dar a minha melhor adoração. Porque eu entendi, Deus, que isso depende de mim. Porque eu entendi que ninguém pode fazer por mim, a não ser eu mesma. E foi o que o pastor falou, os dons eles não vão garantir a nossa salvação. Não é porque você é líder que a sua salvação está garantida. Não é porque eu estou cantando que a minha salvação está garantida, mas é por conta da minha continuidade com Deus, da minha constância. De eu escolher viver com Ele todos os dias. Eu sei que não é fácil. Eu falo para as minhas meninas, se pudesse eu tirava tudo que é difícil para você, só para você adorar a Deus, só para você estar com Ele, só para você entender um pouco mais. Mas não é simples assim. Cada um tem a sua vivência ali com Deus, cada um tem o seu chamado, cada um tem aquilo que pode entregar. Talvez algo para mim seja mais difícil, que para você seja mais fácil. Mas você precisa se entregar por completo. Você precisa preparar uma terra fértil dentro do seu coração, para que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. Para que você seja uma morada que Ele ame habitar. Aqui nada vai passar batido. Mas talvez na sua casa você não tenha uma cobertura espiritual igual você tem aqui. Talvez na sua casa seja um pouco mais difícil.
Talvez os seus pais não te auxiliem. Talvez o seu líder não pode estar lá com você todos os dias. Talvez só haja briga ali no meio. E como é que eu vou fazer para Deus estar aqui? Mas você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. Porque nós amamos tudo que nós vivemos aqui. Mas nós amamos mais ainda quando uma vida é transformada por completo. A partir de tudo que você aprendeu a viver aqui. A partir de tudo o que você aprendeu ali na célula, através de um discipulado. A partir de uma vida contagiante. Que foi o que a mulher samaritana fez. Ela contagiou todo mundo. Nós queremos contagiar. Mas não é só nossa parte que vai contagiar. Cada um de vocês, independente qual seja a sua posição. Se você está aqui a primeira vez ou se você está aqui muitos dias. Que você contagie onde você estiver através da sua adoração. Através daquilo que flui dentro de você. E eu creio que fluirão rios de águas vivas. E elas não vão se cessar porque você nasceu para fazer isso. E muitas pessoas não sabem o seu propósito, cara. Mas você nasceu com o propósito de adorar a Deus. Você nasceu com o propósito de levar a palavra dEle. E isso vai fluir de você. A partir do momento que você tiver uma intimidade com Ele. E abrir a sua boca e falar: Deus, eis-me aqui. Eu posso ser usada por você. Eu posso fazer tudo diante da sua presença. Porque não é sobre mim, mas é sobre você. Aquele problema que eu tinha, tá ok. Eu vou fazer a sua vontade. E quando você vai ver, já não tem nem mais problema. Já não tem nada mais que te separe do amor dEle. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. A gente já teve um momento de adoração, mas que você possa fechar os seus olhos. Para você que é muito difícil viver isso fora daqui. Talvez lá na sua casa não seja tão fácil as coisas como aqui é, aparentemente. Talvez lá na sua casa existam muitos empecilhos no seu trabalho. Talvez você não esteja sendo a pessoa que você desejava ser diante de Deus lá no seu trabalho. Deus, Ele quer te usar em todos os momentos. Ele está rompendo as barreiras hoje. E já começou desde o começo desse culto, rompendo cada barreira dentro do seu coração. Onde você entregou o seu coração para Ele, onde você disse que Ele é o seu Senhor, que o seu coração é dEle. Você nasceu para adorar Ele. E não permita que isso não aconteça em qualquer lugar que você estiver. E não permita que os seus ouvidos sejam emprestados para algo que não vai adorar a Deus. Se isso não for para que você mude quem está falando com você, quem está apresentando isso a você, não permita que nem chegue. Porque você vai estar blindada pelo Espírito Santo de Deus. E a sua adoração vai fazer a diferença. E você vai se lembrar de todos os momentos que você esteve com Deus. Para a tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Se essa é a sua dificuldade, vem aqui na frente para a gente orar por você. Tu és digno para teu prazer, para o teu prazer. Se você precisa aceitar ou se reconciliar, vem aqui na frente para que a gente ore por você. Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Deus. Tu és digno. Tu és digno. Pra te adorar eu vim.
para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno para teu prazer, para o teu prazer, para a tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar. Que cultaço, hein? Você vai continuar, né? Essa palavra aí. É a parte 2. Se eu abrir o celular, eu tô vendo que tem muita coisa pra falar, porque tá fluindo demais. Combinado? Parte 2. Porque não pode parar, isso tá fluindo demais. E tem tudo a ver com o que nós vivemos aqui. Ela não sabe de nada, como muita gente não sabe. Quando Deus começou a falar comigo de abrir um ministério, o que Deus falou comigo foi: pega o violão e nos encontramos pela madrugada. Para começar foi 12 dias direto de madrugada com violão, para criar isso em mim, para criar isso como ministério. Trocando em miúdos, se você entender o que é adoração, tua vida muda. Todos os atos de adoração na Bíblia mudam o ambiente, muda a família, muda tudo. Só que o grande problema é que quem está sendo um instrumento de adoração tem que se expor. Quando Davi ele dança na presença de Deus numa atitude de adoração, as vestes dele se levantam e escandalizam. Quando aquela mulher leva um vaso com unguento precioso, joga na cabeça de Jesus e chora, e com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Imagina como que deve ter ficado o cabelo. A situação é cômica. Então, para quem está de fora e não entende, fala: que bobagem. Mas isso muda tudo. Eu não posso deixar ela simplesmente orar aqui se você não entende isso aí, porque o que foi liberado aqui é para mudar coisas. O que ela está dizendo nesse final, nessa conclusão, é que você que tem dificuldade de adorar, vem para frente. É igual assim no tempo de Jesus, Jesus falando assim para um monte de gente. Ele falava em parábolas e o povo ficava assim: não. Aí Jesus pegava os apóstolos e os discípulos, levava do lado e falava assim: para eles eu falo em parábolas, mas para vocês eu revelo tudo. Quando você entender o que é isso, e eu te dou até o esboço da tua reação, da segunda parte da adoração, você pode pregar sobre os gestos. O que significa fazer isso daqui? O que significa fazer isso aqui? Porque a pessoa chega, e muitas igrejas infelizmente estão assim, luz acesa, a luz apagada justamente para te dar assim confiança e liberdade. E dá 3 palminhas para Jesus, quanto está dando? Isso é muito pouco, cara. Então aqui nós vamos ter uma certa dificuldade, aqui não, no céu, porque lá é um lugar onde a adoração não cessa.
Então eu quero passar para ela orar como libertação para a vida. Se você está tranquilo com relação a isso, pode ficar no teu lugar. Mas se você acredita que pode entrar mais um pouco na presença de Deus, vem aqui para frente e você vai fazer isso aqui. Você vai sentir uma libertação na tua vida. Porque eu também fiquei anos na igreja assim. Ah, tá bom, tchau. Mas quando eu peguei coragem, perdi a vergonha de fazer isso aqui, de fazer isso aqui, de levantar a mão, de falar para falar tudo, as coisas começaram a mudar. Cá, rapaz, vem cá, supervisores, vem cá, líderes, vem cá, pastor, vem cá, eu sei que tem dificuldade. Não adianta ficar assim, estou falando uma adoração extravagante, cara. É o que ela falou, vai mudar a cidade. Demônios vão sair assim, ó, quando você só passar. É libertação. Deus é honrado. Quando você bate palma, quando você dá um glória a Deus, quando você levanta, quando você tem uma atitude de adoração, é entrega completa, corpo, alma e espírito. Porque senão você fica cheio de vergonha. O que ela falou no futebol, dá tudo. O carnaval que está chegando, dá tudo. Para Deus, não precisa. É você e Deus, cara. Vem para frente, você, em nome de Jesus. Não vou chamar. Você que acha que adora. Porque domingo já é outra palavra. Passar para ela orar. Vocês que estão aqui na frente, ó, levanta a tua mão lá numa atitude de profética, de libertação mesmo. Você vai ver como que isso flui, como que isso atrai alguma coisa para a tua vida. Tem lugar aí que nem fechando o olho dá. É como se fosse uma palestra. Fala, daqui a pouco tá bom, foi embora. A vida não muda. O primeiro vento que vier te leva embora. Em o nome de Jesus, Espírito, eu te repreendo em nome de Jesus. De religiosidade, de crítica, de preconceito. Saia desse lugar em nome de Jesus. Porque nesse lugar será levantado um altar de uma adoração real, profética e íntima, onde haverá um povo sedento, apaixonado, que não tem vergonha de dizer: eu te amo, Jesus. Mostrar, liberar essa adoração. Vem para frente, pode orar, Roberto. Pai, diante da sua presença, Senhor, cada vida aqui na frente, Jesus, cada mão levantada, Senhor, cada coração disposto a Ti, Senhor, que reconheceu, Jesus, que tem mais para Te entregar, que tem mais para fazer diante da Sua presença, Jesus, que reconheceu, Jesus, que ainda é pouco, Pai, e muito o Senhor tem liberado sobre a vida deles, Pai. Eu Te peço, Jesus, que todas as barreiras sejam quebradas, Senhor, que todas as barreiras, Jesus, não impeçam eles, Pai, de Te adorar em espírito e em verdade, Pai, que a partir do momento que eles pisarem neste lugar, que a partir do momento que eles estarem na casa dele, Jesus, em adoração a Ti, Senhor, seja de forma intensa, Pai, seja libertador, Jesus, seja algo novo todos os dias, Pai, porque isso o Senhor libera sobre as nossas vidas, Pai, isso o Senhor faz, Senhor, novo todos os dias, Pai, e que eles não se contentem com aquilo que eles já Te entregaram, Jesus, mas que seja ainda mais, Pai, diante da Sua presença, Senhor. Eu declaro uma nova vida diante de Ti, Senhor. Eu declaro, Jesus, gestos novos, Pai. Eu declaro palavras novas, canções novas sobre essa igreja, Jesus, para que eles tenham ainda mais, Jesus, que contagiar, Senhor, sobre essa cidade, sobre o trabalho deles, sobre a casa deles. Espírito Santo de Deus, age poderosamente na vida de cada um, Senhor. Queima cada vez mais sobre o coração deles, Pai, e que eles sejam novas pessoas diante da Sua presença, Pai. Vem com Teu fogo, vem com Teu Espírito, Senhor. Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje, agora, Senhor, e que eles estejam em contato com a Sua presença, Senhor, todos os dias, e que a Sua presença não falte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que precisa aceitar ou voltar para Jesus? Uma vida aqui. Ela está voltando ou está aceitando?
Pai, diante da sua presença, Senhor, eu apresento essa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que ela ouviu aqui, Pai, que tudo que ela sentiu aqui foi tocada, Senhor, que isso continue sobre a vida dela, Jesus, onde quer que ela esteja, Pai. Acompanha ela, Jesus, e dê os melhores dias na sua presença, Pai, para que a sua presença seja estabelecida na vida dela, Jesus, para que a fé dela, Senhor, seja firme, Jesus, e inabalável diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa reconciliação diante da sua presença. Amém. Falta só mais uma parte do culto só, que também faz parte da adoração, que é a retirada dos dízimos da oferta. Pedir que você se assente 2 minutinhos só. O pastor Tato vai vir aqui para terminar esse culto. A Rebeca falou uma parte da história aqui, gente. Você sabia que a guitarra elétrica só entrou nas igrejas na década de 70? Agora. Sabe por quê? Porque era pecado. Quando ela falou aqui que só podia cantar uníssono, uma voz, se tivesse 5 pessoas cantando, não podia separar a voz, era pecado. Se destacar uma voz, era pecado. Então a religiosidade, o diabo, ele conseguiu tirar muito desse conteúdo, dessa propriedade, dessa riqueza